quando eu descobri que meu filho era dependente químico. Um mês que ele tinha voltado da clínica, ele tentou a primeira vez o suicídio. Só que enquanto mais eu orava, mais ele estava se perdendo. E eu não soube lidar com essa situação de jeito nenhum. A princípio, a minha vontade era de ir lá e falar: você quer se drogar? Comprar um monte de droga e falar: se droga. Aqui não aconteceu nada não, mas aconteceu em São Paulo. Sandra, seu filho se suicidou. Jovens aceitaram Jesus pelo lado do Negro. E o Senhor falou para mim assim: você é o milagre dessa história. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Histórias que Saram. Aqui é um espaço para você respirar fundo e se conectar com histórias reais. Histórias que um dia foram dores, mas que hoje são cicatrizes que vão levar esperança aos corações. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui. É uma alegria receber a evangelista Sandra Camilo, uma mulher transformada pelo poder do evangelho, chamada para curar feridas profundas da alma e levantar outras mulheres com autoridade, amor e verdade. Sandra Camilo é mentora do Saradas para Sarar. Vocês conhecem aí o meu curso. E ela tem um ministério que nasceu do próprio processo de cura dela, que você vai ouvir aqui hoje. A história dela é muito forte. E ela também se especializou na área de psicanálise clínica e terapeuta TRG. E ela faz tudo isso usando ali as ferramentas profissionais, alinhando a fé cristã para promover cura interior e libertação emocional. Ela congrega no ministério Yeshua Church em Guarulhos, sob a cobertura espiritual do apóstolo Sandro Paulo e da bispa Juliana Paulo, onde exerce o seu chamado com zelo, submissão e temor. E ela também é autora deste livro, O Preço do Chamado, um despertar aos que dormem. Olha aí, hein? Você já sabe que esse podcast vai despertar você aí. A missão dela é muito clara: conduzir vidas feridas à restauração em Cristo através da palavra, do acolhimento e do poder do Espírito Santo. Hoje ela vem compartilhar a história de vida dela, um pedaço da história dela muito profundo, de uma dor muito profunda que eu acredito que algumas pessoas vão se conectar, e o testemunho dela e as dores, mas hoje muito mais as vitórias que o Senhor a concedeu, creio que vai trazer inspiração. Sandra, muito obrigada por ter aceitado prontamente esse convite, por estar aqui. Eu tenho certeza que a sua história, como já tem impactado tantas pessoas através de outros podcasts e através do livro também, através das palavras que Deus tem te conduzido nas igrejas, nos ministérios, tenho certeza que esse podcast também vai falar muito ao coração das pessoas. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, né? Nunca imaginei estar diante da Roberta Sara, né? O qual foi instrumento de Deus, né? Que eu falo, que eu conto no meu livro, que o seu programa, no seu trabalho com Saradas para Sarar, foi ali o foco aonde Deus me destravou, Olha né? isso. Então você foi um canal de bênção e hoje o Senhor aprove que eu estivesse aqui e estar aqui participando, para mim é um privilégio muito grande, é uma Ah, honra de Deus. para mim também é uma honra, porque a sua história mexeu muito comigo. Eu me lembro um dia que uma seguidora me mandou um podcast falando: olha, ela cita o seu curso aqui, você já viu essa mulher? Você já ouviu esse podcast? E eu fui ouvir e eu chorei muito com a sua história, né? Com a Sim, dor que você carregou por muitos anos, mas eu também muitos me alegrei anos. muito em ver que um curso tinha sido uma ferramenta, um instrumento Sim, onde Deus começou a trazer uma cura e uma libertação. sim, Então, olha sim, isso, né? muito Cursos, forte. livros, obviamente tudo baseado ali na palavra de Deus, o poder de Deus, quando há um propósito, assim como esse podcast. Você que já está seguindo a gente aqui há um tempo, que já tem acompanhado os vídeos e tem sido abençoado, já compartilha, já pega esse vídeo, compartilha e abençoa outras pessoas. Sandra, vamos falar um pouquinho então da sua trajetória, vamos começar pelo começo lá, o início, a Começo. infância, a Bom, adolescência. eu tenho 58 anos, eu nasci em Tá bem, hein? Olha, não 1966. parece, hein? Eu falo que é o ano do Fusquinha, né? É. 1966. E a minha história começou desde quando eu nasci, porque logo que eu nasci, ali o inimigo ele já quis abordar o que Deus tinha para minha vida, porque a minha mãe Uhum. conta que eu quase morri no parto, que ela quase morreu no parto, e ali começou a minha luta pela vida, né?
É algo que o inimigo já tinha decretado morte, o Senhor veio e decretou vida. Glória a Deus. E eu costumo sempre dizer, sempre eu falo em minhas mentorias, em meus ensinamentos, que o Senhor, Ele nos criou para um projeto, Uhum. Ele nos criou com uma identidade. E o que, que o inimigo vem? Ele vem roubar a nossa É. identidade através dos traumas, das dores. Eu vim de uma família muito pobre, e eu fiquei órfã de pai aos 5 anos de idade, e sempre que eu falo que incrível que quando eu ouvi a sua história, quando eu li o Saradas para Sarar, quando eu participei do curso, a minha história é bem diferente da sua, só que quando você vai lá no seu passado, eu também fui no meu passado, e Uhum. aí eu comecei a entender de onde vinham as minhas dores, e eu fiquei órfã de pai, com 5 anos de idade, e a minha mãe doente, com 7 filhos para Uau! criar. A mais nova tinha 5, o mais velho tinha uns 10. Era tudo assim, uma escadinha. Entendi. Você era mais ou Eu, menos no meio ali? sou uma das caçulas. Ah, São tá. 5 irmãos homens e depois 2 irmãs caçula. Vem eu e Uhum. abaixo de mim minha irmã, Uhum. que na época deveria ter 1 aninho, quando 2 anos, quando meu pai faleceu. E a gente foi criado com muito sacrifício, porém, crescemos na igreja, ao longo do tempo todos foram saindo da igreja, e eu Uhum. continuei, eu permaneci, eu fui a única que não me afastei, e me casei muito nova. Eu falo sobre isso, eu entro muito dentro das minhas dores nesse próximo livro que já está saindo, Uau, já tem mais um já tem mais filho. um filho Ah, que vindo por bênção. aí. E eu casei aos 18 anos para 19 anos. Fui mãe com 19 anos, que eu casei e já engravidei, sem Uhum. experiência de nada. Aí nasceu meu filho Sidney, Uhum. e depois, quando ele estava com 2 anos, eu engravidei, veio a Gislaine. Uhum. E desse casamento durou 16 anos. Eu fiquei Uhum. 16 anos casada, mas enfrentei muitos problemas. Eu falo também nesse segundo livro que eu entro muito em detalhes. Uhum. Hoje eu entendo o porquê teve a separação, coisas que eu interroguei a vida inteira. Por que eu estou sozinha? Por que que Uhum. nenhum, eu tive mais 2 relacionamentos sérios e Uhum. nenhum deu certo. Hoje eu entendo, hoje o Senhor me trouxe muitas respostas. Uhum. E quando eu estava com 22 anos, não, 20 anos, a gente perdeu, nós éramos muito unidos, porque a gente não tinha pai, aí veio mais uma perda, já tinha passado pela perda do pai, Uhum. veio mais uma perda. Quando eu casei, apesar de eu ser uma das mais novas, todos os meus irmãos, dentro de 1 ano depois que eu casei, todos casaram, só ficou Uhum. um. Dos homens, ele era o mais novo. Uhum. E ele também, a gente perdeu ele, ele saiu para um baile, Um ali no irmão. centro de Guarulhos, meu irmão, jovem, bonito, bonito, ele estava com 20 e poucos anos, Uhum. e ele saiu para um baile e teve uma briga lá no salão de baile, na madrugada, ali no centro de Guarulhos mesmo, e ele tomou um tiro, uma bala Uau. que eu acredito que nem era para ele o Hum. tiro. E ali a gente perdeu meu Mais irmão, uma dor. então foi uma dor muito forte, e eu acredito que desde aí eu comecei a desencadear uma depressão. Uhum. Só que muito leiga, eu não entendia Não se muito, falava muito não sobre se vida emocional falava também no muito. passado, a gente. Isso. E ali eu lembro que eu tive o meu primeiro desmaio, Uhum. aí eu fui no médico, eu lembro que eu tive muita crise de dor de cabeça, cheguei a procurar um psiquiatra, um neuro, e o que o psiquiatra falou, que eu tinha passado por um trauma e que Uhum. eu ia me tornar uma pessoa muito sensível a tudo, né. Eu falo que eu era uma mulher adulta, mas presa lá na minha dor de 5 É, anos de idade. é. Não sabia lidar com nada. E passando o tempo, eu lembro que eu comecei a ter muito medo de perder o meu filho. Ele tinha só 5 anos de idade Uhum. e eu já sofria, olha só a cabeça, eu sofria por em pensar que um dia ele ia crescer e passar uma noite fora de casa. Entendi. Aí eu Que aí sofria ficou o trauma muito, do o seu trauma, o irmão. medo da Uhum. perda. E eu sei que eu encarei o meu casamento com muita dificuldade, muita luta, arregacei as mangas, fui trabalhar, voltei a estudar Uhum. e
assumir totalmente a liderança do lar, troca de Uhum, papéis, uhum, tudo isso devido às minhas dores, tá? Hoje eu uhum. entendo, Hoje hoje você eu entendo. é, Mas o Senhor, ele tinha um propósito, né. uhum, Eu falo assim que o Senhor, ele não permite, quando a gente passa por algo, ele já tem a solução lá na frente, a uhum, gente não entende. uhum. E o Senhor, ele vai dando sinais. E quando eu me separei, eu tinha bastante trabalho na igreja, compromissos na igreja, e eu fiquei tão perdida, sabe? Não cheguei a desacreditar em Deus, Uhum, mas eu fiquei perdida comigo mesma. uhum, E eu acabei entregando todos os meus cargos na uhum, igreja. Eu era professora de escola bíblica, uhum. eu liderava assistência social da igreja, eu trabalhava com peças teatrais, eu entreguei tudo. Eu cheguei e falei: "Olha, aqui está o meu cartão de membro". Você nesse momento sentiu que você não era digna, talvez? Porque antigamente tinha muito essa questão, né, de quem se separasse ou divorciasse, Na como ver era isso no meio da Não, igreja? não, eu acho que, na verdade, acumulou os meus problemas pessoais Uhum, com problemas na tá. igreja, Foi uma escolha uma de uma pausa escolha. que foi importante, que foi Isso. necessário. E daí, junto com isso, veio a separação, que eu já Uhum, tinha na minha mente que não dava mais, que eu já tinha uhum, lutado o suficiente e que eu ia me separar. uhum, Aí veio a separação e eu fui conhecer um mundo que eu não conhecia. uhum, Eu fiquei 10 anos afastada dos uhum. caminhos do Senhor, mas graças a Deus, eu fui porque eu cresci na igreja, então eu não Uhum. conhecia nada lá Sim. fora. Conheci pessoas, conheci me envolvi com um homem que me levou para conhecer tudo que eu não conhecia. E mas um dia o Senhor me me resgatou, Resgatou, é. porque eu falo assim que às vezes o Senhor permite que a gente vai lá fora conhecer, mas no fundo, no fundo, eu sabia, porque eu não deixava de cantar louvor, Uhum, eu só não ia para a igreja e não uhum, queria saber que ninguém me convidasse para ir para a igreja. uhum. Mas um dia o Senhor me resgatou, porque quantas vezes eu estava em lugares, tipo barzinho, essas coisas, e eu ficava assim: "Meu Deus, aqui não é meu lugar". Eu Uhum. sabia que não Aham. era meu Sente lugar. estranho, um peixe fora d'água, Isso, um né? peixe fora d'água. E o mundo, ele oferece, né, prazeres ali momentâneos, Uhum. pratos que aparentemente é bom, mas na palavra de Deus fala, né, que há caminhos que ao homem parece Sim. direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Uhum. Então, o mundo oferece isso e aparentemente parece tudo muito bom, Uhum. só que o vazio continua. Quando a gente volta para casa, o vazio continua. E um dia o Senhor me alcançou debaixo de um chuveiro. Olha! Eu falo sobre isso no livro. Às vezes a gente ora tanto para uma pessoa que está afastada, não desista de orar. Não desista de orar, continue orando, porque aquilo que você não faz, o Espírito Santo vai e faz. Uhum. Porque tinha uma amiga que ficava me convidando e eu evitava o telefonema dela. Uhum. Naquela época era mais telefone fixo, Sim, né? sim. E eu falava para minha filha: "Olha, se fulana de tal ligar, você não fala que eu tô em casa". E ela parou de ligar. Só que o Senhor me alcançou. Eu estava debaixo do chuveiro cantando um louvor. Olha. E ali o Senhor começou a trabalhar e eu comecei a chorar, chorar. Eu falei: "Jesus, essa vida não é para mim. Uhum. Eu preciso voltar e voltar correndo para os pés do Senhor". E eu falo de verdade, sabe, Roberta? Se não fosse Deus na minha vida, se eu não estivesse com o Senhor, eu não teria suportado passar tudo que eu Hum, passei. com O certeza. Senhor me resgatou, aí eu voltei com força Uhum. para os E caminhos do talvez Senhor. voltou de uma forma como nunca antes, né, porque talvez o primeiro momento da Sim, sua vida com a igreja foi uma vida mais de religião, talvez uma vida mais porque o sua isso, mãe obrigou ou porque tinha esse costume. E quando isso, você experimentou o mundo, é como o filho pródigo, né, quando volta ele sim, de fato entende o amor do pai. E porque ali talvez você entrou numa aquela relação de antes eu te conhecia de ouvir falar e agora de contigo andar, então caminhando mesmo, sim. conhecendo o Senhor. Aí quando eu voltei, aí o que que a gente precisa, como você já citou, a gente precisa ter experiências com o Uhum, Senhor. sim. Aí eu voltei cheia de carrapicho, Uhum, cheia de pecado, tive que abrir mão de amizades, de muita coisa, e demorou um tempo para mim.
para minhas vestes Uhum. se tornar alva de novo, sabe. Mas ali eu fui me aprofundando cada vez mais com o Senhor, me apegando cada vez mais com o Senhor. E quando eu voltei para o Senhor, eu estava num relacionamento. Uhum. E o que que a gente fez? A gente decidiu ir morar junto. Uhum. Mas e aí eu comecei as cobranças, porque eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida e não podia entrar em comunhão, porque eu não era casada. Uhum. Eu era divorciada e ele era casado ainda, no papel. Entendi. E eu falei: "Jesus, eu não posso entrar em comunhão, eu estou em pecado". E eu sentia isso, o Senhor trabalhava isso comigo, e eu comecei a cobrar a pessoa, e eu falei assim: "Senhor, eu abro mão, eu amo tanto a pessoa, mas eu abro mão, se for para atrapalhar algo que o Senhor tem na minha vida, o meu chamado, pode Uhum. tirar, Jesus". E aí aconteceram algumas coisas, e quando foi em 2011, a gente se separou, ele falou para mim que não queria mais, Uhum. e foi algo, assim, muito doloroso, porque nessa época eu já estava com problema com meu filho, e eu Uhum. tive que esconder a minha dor para cuidar do meu filho. Você entendeu? Na época até achei que fosse por causa dos problemas que eu estava passando para meu com o meu filho, mas não foi, foi por problemas pessoais nossos mesmo, Uhum. e o Senhor já estava trabalhando. Uhum. Só que daí foi uma época que eu me joguei de verdade nos pés do Senhor. Aí eu falei: "Jesus, agora não tem mais nada que me impeça. Uhum. Agora eu vou entrar em comunhão, vou trabalhar na obra", e logo eu fui levantada como obreira. Uhum. Estava no ministério, e eu fui consagrada como obreira, comecei a fazer a obra, só que o meu filho, ele estava se perdendo cada Uhum. vez mais. Meu Vamos falar um filho pouquinho sobre ele? sobre o Sobre Sidney. isso. O Sidney, ele tinha aparentemente uma vida normal, porque ele trabalhava. Sidney era mulherengo, Uhum. era irresponsável, me deu muito Uhum. trabalho, porque eu falo que não é porque eu perdi que eu não vou falar dos defeitos. Uhum. Só que ele tinha muitas qualidades também. Uhum. E quando eu fiquei mal mesmo, foi quando eu descobri que o meu filho era dependente químico. Uhum. Porque para mim ele poderia ter todos, o Sidney tinha muitos defeitos, sabe? Batia de frente comigo. Eu O meu relacionamento com o Sidney era difícil, porque eu amava tanto ele, mas eu não conseguia demonstrar o meu amor por ele, por eu achar ele muito parecido com o pai. Olha, é. E na época eu estava tão presa àquela dor que o meu casamento não Uhum. deu certo, então eu olhava para ele e via o pai dele, o Sim. jeito de falar comigo, as Uhum. palavras agressivas que o pai dele usava comigo, ele também usava. Então a gente tinha essa dificuldade de se Uhum. relacionar. Ao contrário da minha filha, né, a minha filha já muito amiga, nunca deu Uhum. trabalho, ela 3 anos mais nova que o Sidney. E quando eu descobri Ele tinha que quantos anos quando você descobriu? Quando eu descobri o Sidney, ele estava com uns 20 e poucos anos Uhum. já, sabe. E Porque, como foi assim, isso? a Ele minha con falou? Alguém a falou para minha você? conversa com o Sidney a respeito de droga era muito aberta. Eu Uhum. sempre alertei, é o que a mãe faz, Sim. sempre alertei, sempre dei exemplos, o que que a droga fazia. Então, para mim, ele podia ser tudo, menos um dependente químico. Uhum. E ele deu alguns sinais, família tentou me alertar, mas sabe quando você não Não quer quer ver. enxergar a Uhum. verdade? Era isso, eu não queria ver, eu Uhum. não queria ter certeza. Só que eu comecei a observar as reações dele, a maneira que ele chegava em casa, e eu comecei a ver nas roupas dele mancha de branca dentro da camisa, Hum. aonde ele cheirava cocaína e Uhum. limpava o nariz. Eu Uhum. comecei a observar tudo isso. Aí veio a certeza, aí veio o dia que eu conversei com ele, eu falei assim: "Não acredito, Sidney, eu não acredito, Ney", chamava ele de Ney, né. Uhum. "Ney, a mãe não acredita, eu não criei você para isso", porque a gente sabe que um abismo puxa outro abismo. Hoje você está na droga, mas amanhã vai estar no mundo do crime, era isso que eu pensava, eu não Uhum. queria, não criei filho para isso, nenhuma mãe cria filho para isso. E ali ele tentou me acalmar, eu não soube lidar com essa situação de jeito nenhum. A princípio, a minha vontade era de ir lá e falar: "Você quer se drogar?
comprar um monte de droga e falar: "Nossa, Uhum. é isso que você quer?". Então a gente não sabe, na verdade, lidar É, com ninguém está essa preparado situação. para isso, né, Ninguém está Sandra? preparado. Aí ele falou assim: "Não, mãe, eu não sou dependente. Eu uso só por zoeira, Hum, é só uma curtição, quando eu quiser largar, eu largo". E eu falei assim: "Mas isso daí não vai dar certo, Ney, não vai dar certo". Então aquilo que a princípio era só uma zoeira, uma uhum, curtição, foi prejudicando ele. Só que eu deixei bem claro, eu falei: "Quando você precisar de ajuda, a mãe está aqui. Eu vou uhum, te ajudar, pode me uhum. pedir ajuda". E passou-se o tempo, né, ele foi cada vez mais, eu não via salário do Ney, parecia que ele nem trabalhava, ele parou de comprar as roupinhas dele, E ele foi se sabe. desconectando de você cada vez mais, se desconectando da casa, você sentiu que ele Na foi verdade se é assim, fechando? na verdade ele é assim, era assim, ele nunca usou droga perto de mim, ele nunca bebeu, ele Uhum, nunca fumou nada dentro da minha casa. uhum, Só que aí ele ficava o final de semana, usava as drogas dele, no domingo de madrugada ele vinha para casa. uhum, Então eu nunca cheguei a ver ele drogado. uhum, Só que o que que eu percebia, como ele era motoboy, na segunda-feira ele não trabalhava, uhum. e aí ele ficava depressivo. Entendi. Se trancava Uhum, dentro do quarto, ele era muito sensível. Hoje eu uhum, entendo que ele também carregou muitas dores que eu mesma causei, uhum. devido eu falo que pessoas machucadas machucam, Sim, é sabe. verdade. Pessoas machucadas machucam. E ele era muito sensível, tudo ele parecia era um rapaz de seus 25, ele faleceu com 26 anos, 25 anos, mas tinha momentos que ele parecia uma criança. É. Uma criança, chorava por qualquer coisa, nunca tirou nada de dentro da minha casa, nunca Uhum, roubou nada. uhum, E eu falei para ele, deixei bem claro, falei: "Olha, Sidney", quando eu ficava brava eu chamava ele de Sidney. uhum. Falei: "Olha, Sidney, a mãe nunca escondeu dinheiro, nunca escondi nada. Se você roubar R$ 1 de dentro de casa para usar droga, eu chamo a polícia para você". Eu Uhum, não sei, sabe, Roberta, se eu teria uhum. coragem, mas eu falei Sim, isso para sim. ele. Eu falei: "A mãe, eu chamo a polícia para você, porque eu não criei filho para isso". Então ele era assim, se ele precisasse de R$ 10, às vezes ele ficava: "Mãe, me dá R$ 10". Uhum, ele Sabe uma pedia. criança pedindo Uhum, para comprar alguma coisa? "Mãe, me uhum. dá R$ 10, mãe, me dá R$ 10". E eu acabava cedendo, de tanto que ele me pedia, você Uhum. entendeu? E quantas vezes ele falava assim: "Mãe, quer dar um rolezinho de moto?". E eu falava assim: "Eu gosto, eu quero". Uhum. Aí quando a gente estava subindo a rua de casa, ele falou assim: "Mãe, só tem um detalhe, não tem gasolina não". Era uma estratégia que Sim. ele usava, daí eu falei: "Não tem problema não, vamos passar ali no posto", Uhum, aí eu abastecia, eu enchia o tanque da moto dele. uhum. Então ele usava, e daí ele dava um Sim, rolê comigo, depois me deixava em é. casa e ia. Mas assim, então essa era a minha relação com o Sidney. Uhum. Houve Tinha muitas faltas na infância dele, do pai? Você sente que como que era a relação de você com o pai dele enquanto eram casados? Era muita briga? Talvez vocês briga. viviam só no mundo entre vocês e o A Sidney se sentia então, na desconectado verdade dessa. Na verdade, hoje eu falo com isso com bastante convicção. O Sidney, ele era um menino de 2 anos, mas ele era quando eu engravidei da Gislene, ele tinha só 2 anos. Eu Uhum, engravidei dela, porque ele já era muito independente com 2 aninhos. uhum, Ele falou muito cedo, ele andou muito cedo, ele saiu uhum. das fraldas. Então, o que que eu fiz quando eu tive a minha filha? O pai dele tinha uma oficina, eu comecei a cuidar da minha filha e o Sidney ia para a oficina com o pai dele. Uhum, Eu lembro que ele chupou chupeta até grande, cheirou fralda. Ele uhum, chegava no final do dia com a fralda toda sujinha, uhum. cheirando assim a fralda, uma criança, e É, ficava lá no meio dos adultos. entendi. Então eu falo que eu acho que eu foquei tanto na minha filha e Uhum. deixei o Sidney, devido à independência dele É. mesmo, sabe? Mas olha que bom você tocar nesse assunto, porque às vezes a Sim, mãe, ela tem sempre a inclinação de dar mais atenção para aquele que precisa mais, para aquele que naturalmente depende isso. mais. Mas não significa porque o outro filho é mais bem resolvido, aparentemente, Isso, ou mais independente, que não precisa desse afeto, dessa presença. Então é importante a gente falar é isso, verdade. porque as mães E têm esse olhar, né? Ah, esse aqui tá resolvido, esse aqui já tá sim, encaminhado, né? e ele ficava, então eu acho que eu fui bem ausente, e depois logo eu comecei a trabalhar fora também, Uhum, então ele foi criado meio à solta,
Sim, tipo na oficina do pai. Uhum, Eu falo para minha filha hoje, eu tenho um neto de 10 anos, uhum, e a minha filha acompanha muito meu neto. E eu falo: "Você é privilegiada, filha. Fica com ele mesmo, conversa com ele mesmo, sim, dê atenção mesmo para ele". Porque eu acho que quando eu fui dar essa atenção para ele, já tinha aquela distanciamento, sim. a gente tinha aquela dificuldade de abraçar de verdade, Uhum. Porque não sabe? criou vínculo, né, talvez. É verdade. E ele viu muita coisa, muita luta entre o pai dele e os tios, que eram sócios, brigavam Uhum, literalmente. E eu vivi uma vida muito de aparência, né? hum, Porque dentro da igreja a gente era o uhum, casal perfeito, só que só Deus sabia o que eu passava dentro de uhum, casa. Então eu vivi uma vida e ele acompanhou tudo. Então ele uhum. viu o lado quem éramos nós dentro da igreja e quem éramos nós em É. casa. Então aí eu já quero também deixar um alerta. A Uhum. gente, porque o nosso ministério, na verdade, começa dentro da nossa casa. Sim, Não perfeito. adianta a gente querer fazer as coisas de Deus certa, fazer a obra de Uhum. Deus e deixar o nosso maior ministério, que é o nosso lar. É. E eu, devido a tantas coisas que eu passei na minha infância, tantas faltas, Uhum, eu queria suprir. E como que eu supria com o Sidney? uhum. Eu dava do Dava bom e do melhor dava para ele. coisas. Eu dava coisas. Uhum. Eu lembro que o primeiro tênis de marca ele tinha 5 anos de Olha, idade. é. Então, a minha filha, ela sempre se contentou com a sobra. E para o Sidney, engraçado que hoje eu vejo a diferença, como você citou. Uhum, Ele, eu dava coisas. uhum, Tudo que ele pedia era roupa de marca, naquela época, umas roupinhas de marca, não uhum. marcas caras, mas o melhor. Porque Sim. eu falava, eu não tive na minha infância, então eu quero dar para ele o melhor. E a minha filha, ela sempre foi aquela que se contentou com as sobras. Uhum, Tipo, o patins dele foi novo, a bicicleta uhum, foi nova, dela podia ser uma usadinha, podia ser uhum, um patins usado, entendeu? uhum. Dessa forma que eu Mas ela tratei tinha o Cid. você, é. Mas ela Ela tinha, tinha a sua ela presença, a tinha sua o bem atenção. maior, É. que era a minha presença, que é tudo que eles precisam. E Uhum, quantas mães não estão se perdendo por aí, dando uhum. coisas, É, suprindo a necessidade material, quando na verdade o que os filhos precisam de verdade é afeto, é. é amor de verdade, sabe? Você Uhum, olhar nos olhos, você sentar junto para fazer a tarefa da escola, uhum. você dá aquela devida atenção. Estar presente Estar mesmo, de corpo presente de presente, porque muitas vezes a verdade. gente, não só de corpo presente, mas intencionalmente, Sim, emocionalmente, está, observando aquela criança, percebendo aquela criança, né, porque sim, faz toda a sim. diferença. Você vê que a droga, na verdade, quando a gente vai buscar em alguns estudos, ela sempre tem um representativo. Para cada pessoa representa algo, então talvez o que que representava para ele, né, representava talvez a mãe, representava talvez o prazer de estar vivendo algum momento em família, então ele foi talvez buscar esse Sim, conforto, esse consolo, esse sim. prazer aí nas drogas. E aí, você viveu uma das piores dores que uma mãe pode viver, que é a perda de um A filho. perda E de um além da gente filho. viver, quem viveu essa dor e essa experiência que é, para mim, eu sempre falo que é a pior dor da face da terra, por isso que o próprio Deus, Sim, acredito que entregou a vida do filho dele para dizer: "Olha, sabe a pior dor da face da terra? Então, eu eu conheço, eu também vivi", conheço. né, porque Sim, para mim eu acredito que é aquela dor dilacerante. Mas não só bastasse a perda de um filho, isso foi de uma forma muito trágica, que é pior ainda, né, e aí sim, vem vários sentimentos né, sim. engavetados nessa construção. Você pode falar um pouquinho como foi a perda dele, com quantos anos ele estava? Então, o Sidney, com 25 anos de idade, foi quando ele me pediu ajuda. Ah, sim. E quando ele fez 25, quando ele estava com 25 anos, ele veio me pedir ajuda. Aí eu prontamente, no mesmo dia que ele pediu ajuda, eu levei ele para uma clínica evangélica. No mesmo dia. Sim, não pensei 2 vezes. Quando ele falou: "Ajuda, vamos ajudar, é agora, é o momento". A gente levou ele para a clínica, o tratamento era de 6 a 9 meses. E ele ficou só 3 meses, aí ele deu uma boa melhorada, e lá ele voltou a tocar bateria, ele falou: "Não mãe, agora eu vou sair daqui, vou para a igreja com você". E com 3 meses ele quis sair por conta própria, falou: "Não, não quero mais ficar", e a gente acabou tirando ele da clínica. Aí ele veio, começou a ir para a igreja comigo, e a gente buscando a Deus, só que com 1 mês que ele tinha voltado da clínica, ele tentou a primeira vez o suicídio. E por quê? Porque ele recaiu nas drogas, Hum. e ali ele se viu sem saída, e só que a gente socorreu a tempo,
E mesmo assim, Roberta, eu fico pensando, meu Deus, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Porque eu falei, meu Deus, já era um alerta para mim ter me despertado, de focar mais nele, de prestar mais atenção e pedido socorro mesmo profissional, Sim. de médico, levado ele para um psiquiatra, levado ele para fazer terapia, alguma coisa. E eu não fiz nada disso. O que que eu fazia? Eu orava. Eu comecei a buscar Deus intensamente. E foi a época que eu mais tive experiência com Deus. Porque eu comecei a me dedicar a orar, orar, orar. Porque o que que eu pedia para Deus? Deus liberta meu filho, Deus cura meu filho. E eu cheguei a fazer uma campanha. E só que enquanto. Porque se ele ficava sábado e domingo fora de casa, ele já estava ficando mais dias. E quando chegava, ele ficava muito depressivo. Ele só falava que não tinha mais vontade de viver. Aí eu comecei a orar, orar, orar. Eu fiz uma campanha num monte de 21 dias. E e quando eu estava lá no monte, o Senhor usou um vaso para falar comigo. E foi uma época que Deus, ele prepara. Porque se não é a misericórdia dele ali, a gente não suporta, Roberta. É, o Senhor usou um vaso e falou para mim assim que não era para mim me preocupar, que aquele que por quem eu chorava tanto já estava nas mãos dele, que ele ia trabalhar. E eu confiei no Senhor. Sabe o que é você confiar, independente da situação, mas você está crendo, mas eu queria que o Senhor, eu queria que o Senhor fizesse a minha vontade, que o Senhor libertasse, que o Senhor curasse, que o Sidney fosse para a igreja, voltasse a tocar bateria, viesse fazer a obra comigo, essa era a minha vontade. E eu me lembro que eu saí do serviço, eu estava há 7 anos no hospital na época, e eu já não tinha mais sossego, eu não trabalhava, o meu emocional, eu já não tinha mais emocional para trabalhar, para cuidar de outras pessoas, sabendo que meu filho precisava de mim. Aí o que que eu fiz? Eu pedi para eles me mandarem embora e eu falei, eu vou me dedicar ao meu filho. Isso foi em janeiro. Em janeiro de 2012. 2012. Aí eu fiquei fazendo a obra de Deus e cuidando do Sidney. Os dias que ele estava fora, eu orava, orava, orava. Jesus, traz meu filho, traz meu filho. E E você foi se conectando com ele emocionalmente ou você ainda não tinha fui me também esse conectando. conhecimento da importância Na época, desse vínculo? na verdade, eu tentei ter um vínculo com ele o máximo que eu pude. E só que Sidney estava dependente químico de cocaína e eu nessa época eu já estava tão doente que eu estava dependente das drogas lícitas. Então ficava ele depressivo de um lado porque usou droga e eu depressiva do outro. Só que quando ele começava a falar que ele não tinha mais vontade de viver, que uma mãe faz? Eu falava assim: "Filho, a mãe te ama tanto, Uhum. tanto. Se eu pudesse, eu abria a sua cabeça e entrava, aí eu trocava com você". Sabe trocar? Se eu pudesse, eu daria a minha vida para você. Se pudesse, se eu soubesse que eu fosse morrer, para tudo que tem dentro de mim passar para você, eu faria, mas eu não posso. Eu não consigo, eu me senti, sabe, impotente, impotente diante daquela situação, mas orando até o ponto de o Senhor falar um dia para mim que o Senhor ia me tirar do meio da minha parentela, usou o vaso, e o Senhor estava falando muito comigo em profecia, usando o vaso para falar comigo, e o Senhor falou: "Vou eu te tirar do meio da tua parentela, porque eu vou tratar com um dos teus". Só que eu nunca imaginei o que que Deus ia fazer, Roberto. E eu fui, porque eu obedeci o Senhor, fui na casa da minha mãe, falei para minha mãe que eu ia viajar naquele dia para Belo Horizonte, e fui. Antes de eu ir, meu filho estava dormindo e ele tinha chegado, era uma terça-feira. Ele estava já 2 dias na cama, meio depressivo, e eu não acordei o meu filho. Falei: "Senhor, eu tô indo porque eu tô te obedecendo, mas eu coloco meu filho nas tuas mãos. Cuida dele para mim". Minha preocupação, Roberta, era dele fora de casa. Eu achava que dentro de casa ele estava guardado. Eu lembro que em janeiro, naquela época de chuva, que chove, 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 foi um ano que choveu muito o mês de janeiro. Teve um dia que eu lutei fisicamente na madrugada, sozinha, e ele era grandão, eu pequenininha perto dele. Eu lutei com ele fisicamente mesmo, para trancar ele dentro de casa. Eu tranquei a porta da cozinha, da sala e tranquei ele dentro de casa, porque eu achava que se ele saísse, Poderia acontecer poderia alguma acontecer alguma coisa. coisa. Nós fomos para o culto, culto uma bênção. Quando nós voltamos, eu vi que o dono da casa recebeu uma ligação.
E aí ele recebeu uma ligação e foi, conversou no particular com a esposa dele e saiu. E eu fiquei com a esposa dele. E a casa começou a encher de irmãos. Daí, como eu estava num lugar estranho, casa de pessoas estranhas, eu falei, deve ser normal. Só que foi ficando um clima diferente. Aí veio a Rogéria, a irmã dela. Aí eu falei assim, Rogéria, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, Sandra, eu vim para conversar com você mesmo. Aqui não aconteceu nada não, mas aconteceu em São Paulo. O Quando coração. falou São Paulo, eu falei, Jesus é o meu filho. Jesus é o meu filho, é o meu filho. E ali, o céu que estava de bronze, o Senhor se revelou a mim. E o Senhor já colocou no meu coração que meu filho não estava mais aqui. Eu falei assim, Rogéria, eu insisti muito, eu falei, eu quero saber. Eu sei que o Senhor levou o meu filho, mas eu quero saber a verdade, o que aconteceu. Aí, como eu insisti muito, aí ela falou, Sandra, o seu filho se suicidou. Pensa numa mãe. Eu entrei em desespero, Sim, eu enlouqueci, eu gritava. E a sim. única coisa que eu conseguia sentir naquele momento era culpa. Eu falei assim, meu Deus, a culpa é minha, porque se eu tivesse lá não tinha acontecido. Se eu tivesse lá eu tinha impedido. E tem coisas que acontecem que fogem do nosso Com certeza. alcance. E às Porque se vezes, eu tivesse lá, talvez eu não teria suportado. O Senhor, ele me tirou de lá. sim, Porque eu ia estar na igreja, talvez. Com certeza eu iria estar na igreja. E ali muitas pessoas orando por mim, chegou uma hora que eu estava tão enlouquecida, e eu falei, eu preciso ficar sozinha. E ninguém queria me deixar ficar sozinha, ao ponto com medo, sei lá, de eu fazer alguma sim. besteira. Aí eu falei, eu não vou fazer besteira nenhuma, mas eu preciso conversar com meu Deus. Eu preciso conversar com meu Deus. Sabe o que que é? Quando Deus permite que a gente passe por algumas situações, algumas provas na vida da gente, alguma dor muito profunda, não é para provar quem Ele é para nos provar. E para que, diante de uma dor, é só diante de uma dor que a gente consegue revelar quem a gente realmente é. Só diante de uma dor. E ali eu tinha certeza, em nenhum momento eu deixei de crer que Deus estava no controle da situação, mas eu queria entender o que estava acontecendo. Aí eu me lembro que eu fiquei sozinha, eu entrei num quarto, e eu ajoelhei, e eu pus o meu rosto no pó, e eu falei, Deus, o que que aconteceu? Eu estou aqui porque eu estou te obedecendo, eu te obedeci, eu ouvi a tua voz. O Senhor falou para mim, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, eu estaria lá cuidando do meu A gente filho. questiona, porque fica confuso com a instrução que Você Deus deu e de repente o mundo entende? caiu. É natural. Ali eu falei, Senhor, o que que aconteceu? Meu filho se suicidou porque eu não estava lá. E na hora que eu falei isso, Roberta, entrou uma presença tão grande. Deus é Sim. maravilhoso. Sabe, eu vivi, estarei contigo na hora da angústia. Deus esteve comigo. Porque ali o Senhor falou assim: minha filha, você não estava lá, mas eu estava. Para quem você entregou ele quando você saiu de lá? Eu falei, Senhor, foi nas tuas mãos. É a oração que você fez. É. Falei, Senhor, foi nas tuas mãos. E ali o Espírito Santo me deu um consolo. Eu falei, Senhor, eu quero te pedir algo. Se o Senhor é na minha vida, eu quero te pedir algo. Não deixa eu desmaiar, não deixa eu tomar, eu não vou tomar remédio, não deixa eu desmaiar. Me sustenta, Deus. Me sustenta para eu ir embora para São Paulo, para eu me despedir do meu filho. E quando eu voltei, que eu retornei, e a minha família se assustou quando me viu, porque eu estava Em paz. Aquela em paz que excede paz. todo entendimento que só o E Senhor aí pode dar, passamos né? por aquele processo. Eu fui ver o meu filho no caixão e eu vi o quanto o Senhor cuidou dele, porque ele estava num semblante tão de paz. No velório, eu falo que o Ney ele fez a obra depois de morto. Porque, Roberta, ele foi criado na igreja, ele conhecia tudo. Tem gente que fala, ai, quem morreu não tem salvação. Mas eu acredito que no milésimo de segundo,
o Senhor deu a oportunidade, se Sim, arrepende, e Sidney. quem somos Porque o nós Senhor, Ele é humanos? dono do tempo, Sim, sabe? Eu creio nisso, porque quem somos nós para julgar? exato, Porque o Senhor falou para mim, eu estava lá. exato. Na Bíblia, eu falo sobre isso no livro também, no Preço do Chamado. Na Bíblia, em todos os lugares que Jesus passou, houve milagre. Então, eu creio que houve uma batalha espiritual ali, mas Uhum. que houve um milagre, porque poderia ter sido de tantas outras formas. Então, a gente estar no centro da vontade de Deus, isso não significa que nós não vamos passar por adversidades. Exato. Elas vêm, ele tem o controle na mão dele. Ele tem, ainda que eu olhasse para aquela situação e eu falasse assim: meu Deus, que aconteceu? Mas eu queria que o Senhor estava no controle. E o Sidney, ele foi criado no berço do Evangelho. E ele, quando ele estava bem, ele tinha os dias bons dele. Ele cantava um louvor do Paulo César Baruch. E quando eu me lembro direitinho, ele deitadinho no sofá, com as mãozinhas louvando, e ele tinha uma voz bonita, cantava bem entoado, que ele falava que eu fui chamada para orar, eu sou desafinada para cantar. E quando ele cantava, quantas vezes ele estava ali na sala cantando, Se em meio à conectando com o dor Senhor. dele, ele se conectando com É. Deus, eu sentia a presença É. de E ninguém Deus. pode julgar a espiritualidade do outro, né, Sandra? É Ninguém pode julgar a verdade. intimidade do outro, como o outro vivia, ou como ele se Sim, relacionava com Deus. É muito mais sim. do que ir à igreja, né? E ele conhecia a verdade. Uhum. Então, sim, eu creio que o Senhor deu uma oportunidade para o meu filho. E o velório do Ney, quando eu vi ele no caixão, aquele semblante de paz, eu só. Ó, se o inimigo achou que ele tocando no meu filho, que eu ia blasfemar contra o Senhor, ele teve que contemplar, eu debruçada em cima do meu filho, falando em mistério com Deus. Pastor deu uma palavra, o tio dele, também pastor, deu uma palavra, cantou louvor, e eu ministrei uma palavra em É, cima do olha a caixão do meu força. filho. E jovens aceitaram Jesus no velório do Ney, e depois eu fui para casa. E aí, esse que é o pior, Sandra. A Aí gente, quando eu fui para casa que eu encarei a o realidade. vazio. Muito difícil, Roberto, muito difícil. E se não bastasse isso, eu lembro que um dia eu estava, minha família toda se focou em cima de mim, porque eu fiquei tão mal que eles achavam que eu não ia resistir. E eu lembro que um dia eu estava na pia e eu falei: Senhor, qual é o meu testemunho? Tantas pessoas olham para mim e eu encaro olhares de julgamento, tipo, onde está seu Deus? Falei: Deus, que testemunho que eu tenho para contar? E o Senhor falou para mim assim: você é o milagre dessa É, história. é exato. E ali foram passando os meses. E você que já tinha um estado depressivo em alguns momentos da sua vida, você sente que depois dessa perda Muito, potencializou? muito pior. E aí você Muito pior, muito Você pior. conta que você viveu um período, acho que de 8 anos De luto, de luto mesmo e de de luto, de depressão. depressão. E quando foi o momento, Sandra, dentro desse processo tão depressivo que você sentiu que você precisava de ajuda? Você fez terapia em algum momento? Você buscou ajuda? Como que essa parte emocional começou a se apresentar diante de você? É assim, na verdade, quando eu perdi o Sidney, eu já estava em tratamento, já tinha sido diagnosticada Com com depressão e você fazia depressão. terapia? Não. Tá, só o tratamento Só medicamentoso. isso, só o medicamentoso. E depois que eu perdi o Sidney, aí que eu não fazia terapia mesmo. Por quê? Quando eu ia para uma sessão de terapia, eles iam direto no foco da minha dor. E aí você não Aí queria eles acessar. cutucavam a ferida que eu saía de lá sangrando e eu pegava uma bronca do psicólogo, eu pegava uma raiva e eu não queria ir. Não estava Só aberta. que eu voltei a trabalhar na área da saúde, eu fiquei 3 anos impossibilitada, depois eu voltei. Você trabalhou como enfermeira muitos anos. Eu sou auxiliar de enfermagem, estou Hum. ainda nessa área, né, estou para me aposentar já. E eu voltei a trabalhar, o senhor abriu uma porta, eu voltei a trabalhar, e eu já entrei doente na empresa. Então foi uma porta que realmente o Senhor abriu. Então eu passava assim, tipo, uma temporada boa, mas só que tinha umas datas específicas no qual eu entrava em depressão, tipo Dia das Mães, aniversário de morte. E se não bastasse, no mesmo ano eu também perdi a minha mãe.
Minha mãe No infartou, minha mesmo mãe ano do seu no filho? mesmo ano. Em É. abril, 1º de abril, eu perdi o Sidney, em outubro minha mãe sofreu um infarto e em dezembro o Senhor recolheu minha mãe. Mas tem toda uma história também, tá dentro do livro Hum. também, não vou contar para É, não quem quiser prolongar, precisa precisa ler o ler o livro. livro para O que poder Deus entender trabalhou na vida mais. da minha mãe. E então eu trabalhava e dali a pouco eu estava doente de novo. Aí eu ficava 2, 3 meses afastada pelo INSS, depois voltava a trabalhar de novo. E eu era como uma fênix. Ao mesmo tempo que eu caía, passava os 3 meses, eu tirava uma força que, sabe, toda aquela força que o ser humano tem, e eu tirava, e as pessoas olhavam para mim, você é forte, você vai sair dessa. E eu fui uma depressiva que eu sempre me arrumei muito, só que eu não tinha uma identidade certa. Hoje eu tô no meu natural. Meu cabelo, hora eu tava loira, hora eu tava morena, curto, bem lisinho, curto, uns cortes bem curtinho, mais curto que o seu. Eu consegui cortar. Comecei assim, depois fui cortando, cortando. Parece que eu Estava perdida, tava procurando perdida. algo que perdeu, que era o filho, E que era quando essa foi conexão. em 2020, foi o auge. No comecinho da pandemia, eu tive uma crise tão forte que eu me afastei. Aí eu me afastei do trabalho, eu morava sozinha na época, né? Tinha montado minha casa bonitinha, tudo. E ali foi o auge. Foi o auge que eu cheguei no fundo do Você poço. pensou em desistir da vida também? Pensei em desistir. E como eu falei para você, eu não fazia terapia, eu só tomava medicações, completamente viciada nas medicações. E os psiquiatras só iam É. aumentando as doses, mudando. E ele falava que ia acertar uma, né? O remédio não tira Não aquilo que é da alma, tira, aquilo que é do não. espírito. A medicação, o que que ela faz? Ela trata do sintoma ali que dá a Exato. depressão. Mas eu falo que nós, terapeutas, psicanalistas, psicólogos, a gente vem tratando ali a Isso, raiz do isso. problema. Essa é Então a é toda diferença. uma conexão, né? E em 2020 eu cheguei ao ponto de pensar, ainda fim na minha vida, foi quando eu pedi socorro para minha família, fui parar numa clínica psiquiátrica, mas eu acho incrível eu falar sobre isso, que mesmo eu doente, eu sabia que não era espiritual. Isso é E bom dentro falar. da igreja, a gente é muito julgada, Sim. muita gente acha que é espiritual, mas eu sabia que não era, porque mesmo eu doente, Deus me usava E tremendamente. você tinha conexão com Deus. Sim, quantas vezes no meu trabalho, a área da saúde é um campo ministerial. Sim. Então, quantas vezes eu atendia paciente que estava lá parecendo que estava infartando e era só uma crise de ansiedade, e eu abraçava aquela pessoa, e às vezes quem estava precisando do abraço era eu, É verdade. e eu chorava ali com a pessoa, e a pessoa se aliviava, e ali o Senhor me usou grandemente dentro para dar amor, amor de para uma moça que precisava de um amor de mãe, eu dei carinho de Talvez até para mãe. você a importância de você ressignificar a pseudo-culpa que você tinha por não ter dado Sim, talvez suficiente ao seu sim, filho. Então eu acredito que foi ali o início de um processo de cura na sim. sua alma. E foi tão incrível que foi bem nessa época que eu deixei o meu luto. Fazia 8 anos já, Olha, e o meu pastor, o pastor Alex, né, ele é meu sobrinho, ele é casado com a minha sobrinha, ele me ministrou muito sobre a morte do meu filho. Ele me ministrou de um jeito que eu entendi. E ali ele falou: você precisa liberar, você precisa sair desse luto. Foi ali que Deus me curou. foram 8 anos de luto. Foram 8 anos que eu pegava foto do meu filho todos os dias e conversava com ele, para você ter uma É. noção do Eu acho que era muito de sofrimento. culpa também que Sim, você acabava, sim, trazendo para sim, você. E você vê como a importância desse encontro com essa sim. pessoa, trazendo essa cura. E daí depois que eu passei pela clínica, eu fui só piorando, piorando, dei uma melhora. Daí foi quando eu tive a última crise dentro do hospital, voltei a trabalhar. Aí eu falei: "Não, agora eu já fiz terapia, lá dentro eu fiz terapia, aprendi a fazer respiração, não vou ter mais crise. Aprendi a controlar, não vou passar mais mal". Você tinha crise de Só pânico eu tinha também? crise de pânicos de ser atendida na emergência, para você ter uma Achar que ia ideia. morrer, falta de ar, todos Muita, aqueles eu sintomas. desmaiava, Roberta. Olha, Os médicos falavam assim que o meu organismo se é, desligava. Quando chegava no ápice, ele se desligava de e eu proteção. desmaiava. Você acredita? Quantas vezes eu não fui socorrida desmaiada? Olha, E aí eu falei: agora eu tô bem. Voltei a trabalhar. Final de 2020, já tinha passado aquela onda forte da pandemia.
Não, agora eu vou voltar a trabalhar, não vou ter mais. E, por incrível que pareça, o organismo começa a dar alguns sinais. Comecei a reconhecer, mas não vou ter crise. Firme e forte, bonita, me arrumava, ia trabalhar e não demonstrava para ninguém o que estava sentindo. É como se a gente põe uma máscara, Então, e olha sabe? isso que você está falando, a importância, porque às vezes a gente acha Sim, que dá conta, sim, não é? a E, gente nós que acha. temos essa vida espiritual, e principalmente quando a gente tem uma vida Sim, muito íntima com o Senhor, a gente, óbvio, e é o Senhor nele que a gente tem que buscar força sempre, mas às vezes o próprio Deus vai nos instruir a sim, sim, medicamentos, a médicos, porque ele criou também essas coisas ao nosso favor. E às sim. vezes a gente fica segurando tudo, achando que vai dar conta, e aí é onde a gente comete um grande erro. Então, e aí um dia eu estava trabalhando, o que que eu senti? Uma dor no peito. Foi uma dor tão forte que eu acreditei que eu estava infartando. Eu coloquei a mão no peito e falei, gente, eu preciso de ajuda para minhas colegas de trabalho. Eu trabalho num pronto atendimento, eu trabalhava na época num pronto atendimento e socorria tantas vezes paciente, e eu me vi ali no lugar do paciente. Olha, A dor foi tão forte, aquela pontada, que eu coloquei a mão no peito e falei, gente, me socorre. olha. E já fui caindo. E daí todo mundo me socorreu, me puseram numa maca, tira jaleco, tira tudo, vamos fazer um eletro. E aquela dor parecia que ia me matar, Roberto. E eu entendo de eletrocardiograma, e eu ficava assim: me mostra o eletro, me mostra o eletro. Quando eles estenderam o eletrocardiograma na minha frente, eu vi que estava tudo normal. Eu falei assim: eu não estou infartando. A dor Eu emocional. falei: "Eu não estou infartando". Aí eu entendi que era dor emocional. Eu falei: "Pede para o doutor me sedar, porque eu vou morrer. Pede para ele me sedar". Era a única coisa que eu pedia. E ali todo mundo focado em cima de mim e tal, veio o médico e realmente ele me sedou. E eu acordei umas 3 horas depois, já com a minha família ali, e foi a pior sensação que eu tive, porque o doutor falou assim: "Sandra, e aí, como que você está se sentindo?". Eu falei: "Como eu estou me sentindo? Horrível". Sabe como eu me senti, Roberta? Como um dependente químico mesmo, que está limpo há muito tempo e de repente ele tem uma Um recaída. fracasso, a Um sensação de fracasso. fracasso, uma vergonha dos meus amigos que me atenderam, a Olha, equipe que me atendeu, uma vergonha tão grande. Eu falei assim, doutor, eu preferia não ter acordado do que sentir o que eu estou sentindo. Ele falou: Sandra, o que, que você está falando? Falei: doutor, não se preocupa. Eu não estou pensando em tirar minha vida, não é nada disso. Eu só estou tentando explicar a sensação que eu estou tendo. Uma sensação horrível, horrível. E ali eu fui para casa com a minha família, tive que ser levada novamente para a clínica, fiquei mais 2 dias na clínica para me tirar daquele peso, daquele momento, né, naquela crise, e voltei para casa. Só que eu tive que abrir mão da minha casa, abrir mão de morar sozinha. Eu fui morar junto com meu irmão mais velho, ele me acolheu, sim. ele e minha Que aí as cunhada. pessoas já tinham preocupação também de Sim, te deixar só e de aí repente fui acontecer algo. fui ser cuidadas por eles. E ali foi um tratamento de Deus, porque eu comecei a orar, fazer muitos propósitos com Deus e pedir. Eu lembro que uma oração mudou a minha história, sabe? Eu lembro que eu me ajoelhei e falei: Deus, se o Senhor tem um propósito, eu já sofri tanto, eu já aprendi tanto na minha dor, porque eu me tornei uma pessoa muito melhor depois da dor da perda. Eu aprendi a me colocar no lugar de outra pessoa, eu aprendi a não julgar, que às vezes a gente está dentro da igreja e a gente julga tanto. É, Meu Deus, quem somos nós para exato. julgar? Então, só quando a gente passa por uma dor que a gente realmente aprende o que é empatia, se colocar no lugar de outra pessoa. Falei, Deus, eu já aprendi tanto, mas se o Senhor tiver um propósito, o Senhor me mostra. Porque eu, Sandra, eu já lutei com todas as minhas forças, eu estou desistindo de mim. Aí eu me lembro, quando eu falo isso, eu me lembro de quem? Da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha gastado tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha financeiramente, ela gastou. Ela lutou com aquela doença, mas no momento que ela tocou em Jesus, eu acho que aquela oração é porque enquanto nós podemos fazer alguma coisa que a gente estiver lutando com a força do nosso braço, o Senhor ele não vai intervir. Enquanto a gente tiver condição de lutar, o Senhor não vai intervir. Mas quando a gente chega no ponto de falar, Deus, até aqui eu lutei.
Eu não aguento Ali foi a sua mais. rendição, Foi a minha sua rendição. entrega. E ali e eu sei que muitas mulheres, muitas pessoas que estão me ouvindo, que passam por essa dor e que passam por tanto julgamento e que muitas vezes chega num hospital, num pronto atendimento, o pessoal fala: "Ai, frescura". Não é frescura, só quem passa para saber. E ali naquele processo eu não sabia de onde vinha a minha dor, só que o Senhor tinha me ouvido. E aí eu estava sem redes sociais. E quando eu falei assim: "Vou abrir minhas redes sociais". E já tinha meses que eu estava sem Facebook, sem nada, sem Instagram. Eu abri meu Facebook e eu tô lá passando tanta notícia de morte, notícia de morte, notícia de morte. Aí de repente eu vejo lá: "Saradas para sarar". Eu falei: "Meu Deus, o que que é isso?". Aí me chamou a atenção: "Saradas para sarar". E eu quis ver o que era aquilo. Aí eu entrei, vi que era um curso de mentoria, de ensinamento cristão para mulheres cristãs. Eu falei: "Eu estou afastada do trabalho mesmo, eu vou comprar esse curso. Não estou fazendo nada, vou comprar". E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, Uau! porque eu já tinha ouvido, eu sempre via pregações sobre cura emocional, mas nunca algo tinha me tocado tanto. E comprei o curso e comecei a fazer. E eu não entendia o porquê que eu chorava tanto, eu não sei da onde saía tanta lágrima. Eu chorava, chorava, chorava. E eu falava assim: "Meu Deus, mas minha história não tem nada a ver com a história dela, e por que que eu tô chorando?". E eu É chorava, mas era a a cura que cura o Senhor entrando. estava derramando. Era para mim assistir uma aula por dia, eu assistia uma vez, 2 vezes, eu ficava assistindo, comprei os livros e começava a ler, lia aquele livro, Desconstruindo o Meu Eu. Eu chorava as madrugadas toda lendo aquele livro. E realmente o Senhor estava me desconstruindo, porque a palavra de Deus fala assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". E eu precisava conhecer uma verdade sobre a minha vida que eu não conhecia. E a partir daquele momento que eu comecei a estudar, eu comecei a entender que as minhas dores vinham muito além da perda do meu filho. Exato. Vinha muito além, vinha da minha infância, dos meus traumas lá da minha infância. E quando eu entendi isso, virou-se uma chave na minha Uau! cabeça. E quando virou essa chave, eu falei assim: "Meu Deus, eu não vou ser mais doente, porque agora eu sei de onde veio a cura e Olha, eu vou ser liberta". E eu quis a cura. Eu desejou, é. desejei a cura. E no mesmo momento, no mesmo foi tudo na mesma época. O Senhor preparou uma psicóloga que ela hoje eu sei que ela veio com a psicanálise, que ela veio me tratando desde lá da minha infância, então juntou uma coisa com a outra, e eu fui melhorando, Roberta. Olha, Eu fui mas foi muito rápido, sim. coisas assim que demorou anos, porque eu cheguei ao ponto de eu acreditar que eu tinha realmente problemas mentais, porque todos os psiquiatras falaram para mim que não tinha cura. Eles iam encontrar uma medicação que se adaptasse ao meu organismo e que ia se adaptar e que eu ia ser dependente de A vida medicação para o toda. resto da vida. Então eu já estava aceitando essa verdade, essa sofisma que o inimigo estava jogando sobre mim. E quando eu vi que eu estava sendo curada, eu falei: "Meu Deus, eu estou sendo curada, eu estou sendo curada". Eu queria gritar para o mundo É, que eu estava liberta. Sabe aquela dor, aquele peso, saiu. sabe? E o Senhor foi me tratando, o Senhor foi me limpando. E eu acho que uma das coisas mais difíceis foi eu liberar o perdão para mim mesma, como É, você falou. é. Eu carregava tanta culpa, foi uma das partes mais difíceis, porque tanta gente me magoou, tanta gente que passou pela minha vida, e eu tinha uma facilidade em perdoar, mas e para perdoar É. você mesma? E eu precisei. O Senhor precisou trabalhar muito no meu coração para eu olhar no espelho e falar assim: Sandra, eu te É. perdoo. E é o que eu falo também, esse processo de empatia que a gente tem com tantas pessoas e a gente esquece Sim, de exercer conosco mesmas, sim, né? Então, é se colocar no lugar de quem você era como mãe, como jovem, como adolescente. Então, óbvio, talvez nós falhamos como mães, falhamos em dar sim, amor, afeto em alguns momentos, mas quem éramos nós naquele tempo? Que conhecimento tínhamos nós? Que ferramentas que nós tínhamos naquela época? E às vezes a gente é muito algoz mesmo em julgar a nós mesmas com base no conhecimento que a gente tem hoje. Mas sim, espera aí, quem eu era lá?
Então, esse exercício ele realmente é bem difícil, porque é muito mais fácil eu condenar e eu trazer aquela culpa do que eu abraçar e eu acolher e compreender e seguir em Sim, frente. E você conseguiu sim, fazer mas isso. o Senhor, ele me deu essa graça de eu acolher aquela menina, sabe? Isso. Aquela menina, porque eu era uma mulher de 50 e poucos anos, e ali presa, na minha idade de 5 anos É. de idade, de quando eu passei pela perda do meu pai. Que talvez E nem conseguiu exercer a maternidade por conta por conta dessas dessa dores. infantilidade, dessa dor infantil que você ainda carregava. Inclusive, nesse segundo livro que eu falo que o preço do chamado, eu falo que Deus virou uma chave na minha cabeça. No segundo livro eu vou dar essa chave, porque Ó. eu entro muito dentro das dores Hum. e quem eu era, quem eu fui, o que que as nossas dores causam na nossa vida Sim, adulta. sim. Um Fala um pouco pouquinho como que o curioso. pessoal pode, de repente, acessar esse livro, ele está disponível digital ou não? Como que Ó, daqui um mês, mais ou menos, ele já vai estar numa plataforma que chama Editora 24 Horas. tá? Vai estar ele físico e vai estar ele também no virtual Ah, legal. E depois também. você passa o link Depois pra eu vou passar gente o e link a e gente a Roberta vai aí falar um pouquinho aonde vocês podem encontrar. isso, Se quiser me seguir também no meu isso, Instagram, a gente vai deixar pode, aqui a gente vai também. deixar marcadinho, pode me seguir que lá eu vou deixar todas as dicas, porque no livro eu conto muito mais detalhes. É. E E hoje você trabalha como terapeuta também, você trabalha como psicanalista, aí veio o curso o meu curso de mentoria Sarados para Sarar, e você começou a despertar então para esse desejo de conhecimento emocional ali, a partir dali. sim, o que que aconteceu quando eu fiz o curso de mentoria das Saradas para Sarar? Eu entendi. Lembra da minha oração que eu falei, Senhor, se o Senhor tiver um propósito nisso tudo, o Senhor me mostra. Então eu vi como uma resposta de Deus para mim. O Senhor, ele tinha um propósito na minha vida que não era para mim ficar ali só sofrendo. Eu tinha passado por uma faculdade, ele derramou autoridade sobre a minha vida e agora eu tinha também que É. derramar cura sobre a vida de outras pessoas. Aí eu entendi qual era o meu chamado e eu falei, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. As saradas, eu vou cuidar de mulheres, mas eu quero cuidar de homens também, porque eu perdi um filho para as drogas. É. Então eu quero cuidar, Senhor, eu não pude cuidar dos meus filhos, mas eu quero cuidar de muitas vidas na fé, muitos filhos na fé. E aí foi quando o Senhor me deu uma das maiores ferramentas no qual eu atuo hoje, que é a terapia de TRG. Eu fiz a psicanálise, mas não atuo como psicanalista. Eu fiz para ter uma base de conhecimento, né? E a TRG é a ferramenta que Deus colocou na minha mão. E eu tenho ajudado algumas pessoas, pessoas de dentro da igreja, pessoas que chegam dentro da igreja muito feridas. Eu tive a oportunidade de cuidar de homem dentro da igreja que já estava pensando em suicídio. E quando eu fui tratar, era dores de infância, É. sabe? Tinha passado por muita coisa na infância e eu vi o Senhor tratar, o Senhor curar e a pessoa ficou Que liberta. lindo. Então é isso, esse é o meu chamado. Hoje eu falo que se eu tivesse esse conhecimento naquela época, mas eu não tinha, mas hoje eu posso e eu posso estender a mão para aquele que precisa, para aquela Sim. que precisa. Então eu louvo a Deus e hoje eu entendo o amor que ele tem sobre a minha vida. Eu louvo a Deus todos os dias, falo, Jesus, obrigado. Obrigado por o Senhor ter me amado. Obrigado pelo Senhor ter derramado a cura sobre a minha vida. Obrigado por eu ser instrumento. E ser instrumento de Deus não é fácil. É verdade, tem os seus Não é desafios. fácil, mas vale a pena. Vale. Vale a pena e eu sei que vai valer cada vez Uau! Ai, mais. Sandra, muito obrigada. Não sai Amém. daí que ainda tem o bate-bola, jogo rápido, umas perguntinhas que eu vou fazer para ela e a pergunta que ela vai fazer para mim. Mas muito obrigada por você expor aqui, trazer. Eu vejo que Deus ele continua usando a vida do Sidney para alcançar tantas pessoas, né? Então Sim, esse propósito tem se estendido. sim. Muito obrigada pelo seu sim, porque você decidiu compartilhar a sua história e mais, porque você também naquele momento da sua vida, você decidiu dar adeus àquela dor, onde Sim, você se posicionou para não ser sim. mais vítima, para não estar mais presa àquela dor e ser hoje esse instrumento do Senhor. Então, você que de repente quer conhecer um pouquinho o trabalho da Sandra, até mesmo como terapeuta, essa técnica que ela falou, pode ir lá entrar no Instagram dela. Sandra, vamos lá, agora esse bate-bola, jogo rápido aqui, eu faço uma pergunta, você respire e já responde sem nem pensar muito, Sem tá? pensar. Infância, uma palavra. União.
Perda, Dor, medo, muito, muito medo. Já tive muito medo. Hoje em dia não tenho mais medo, mas eu tive muito medo, muito medo. esperança, Deus, ele é a nossa esperança, né? Tá acima de tudo. uma oração que você nunca esqueceu. Foi a oração que eu fiz no pior momento da minha vida, quando eu perdi o Ney, e a oração que o Senhor me respondeu da minha cura, Uma canção que marcou a sua história. do Voz da Verdade, o Espelho, que foi o louvor que eu estava cantando quando o Senhor me alcançou debaixo daquele chuveiro. Uau! E agora a gente troca de lugar, você faz uma pergunta para mim e eu respondo para você. Valeu a pena passar tudo o que você passou? Uau, com certeza. Eu falo que a cura, o processo de cura, ela não é tão rápido, ela não é indolor, não é tão simples como a gente imagina, mas com certeza ela é totalmente, como eu posso dizer, ela é recompensadora. É Sim, totalmente recompensadora, porque hoje, quando eu vejo a minha casa transformada, a minha família, o meu casamento, as minhas filhas, eu falo, valeu a pena, porque não é só sobre nós, né, Sandra? É o que você é tem feito hoje, o que você sobre o viveu reino. e experimentou não é só sobre você, é sobre o que você tem alcançado, né? Puxa, minha querida, muito obrigada, viu, pelo carinho. Muito obrigada por essa participação. E se você quiser deixar um recadinho aqui para o pessoal, encerrando, né, deixando uma mensagem ao coração da audiência, do espectador, fique à vontade. Tá. A mensagem que eu quero deixar para vocês, eu sei que muitas mães, muitos pais estão passando pela mesma dor que eu passei. Eu quero dizer para vocês que antes dos seus filhos ser de vocês, ele é de Deus. E às vezes a gente tem que entregar, às vezes a gente fica tão presa a tantos problemas e situações e entregar realmente nas mãos do Senhor, porque não é sobre perda, não é sobre morte. A gente tem que crer que existe uma vida além daqui. Então a gente tem que lutar para que um dia a gente possa se encontrar na glória. É sobre o reino, é sobre o chamado, sabe? Não ficar preso à dor, porque além da gente perder, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder aqueles que ficaram e para não se perder com a nossa dor, porque o Senhor, ele não dá um fardo além daquilo que a gente possa suportar. O Senhor, ele é socorro bem presente. Então, se você está passando, peça para o Senhor, se entregue para o Senhor, viva essa dor, ponha para fora essa dor, mas coloque o Senhor. Nunca esqueça que Ele está no controle sobre todas as coisas e o que Ele quer fazer com nós é nos levar para viver esse chamado, porque a gente não está aqui. A gente não está aqui à toa. A nossa vida tem que ter um sentido. E às vezes é necessário a permissão do Senhor que a gente passe por alguma dor, como eu já falei aqui, para se revelar aquilo que está dentro de nós, né? E Sim, é diante da dor que o Senhor, ele nos conhece. Através da dor, a gente mesmo acaba nos sim, conhecendo, é né? Às verdade. vezes a gente passa pela dor e fala, Deus, eu não acredito que eu passei por isso, porque eu achava que eu não ia suportar. Mas se você está passando por isso, tenha fé. Como eu venci, você também vai vencer, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. É isso. A Sandra é um exemplo de uma mulher sarada para sarar outras vidas, que usou a dor dela para dar um propósito e para glorificar o nome do Senhor. Se esse vídeo te impactou, te abençoou de alguma forma, te emocionou, se você conhece pessoas que passaram pelo luto ou que estão passando por depressão, não deixe de abençoar a vida dessa pessoa. O seu compartilhar já pode ser aí um chamado de Deus na sua vida para poder abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe e até o próximo Histórias que Saram, aqui onde a dor encontra a esperança.